Fala, meu povo, beleza? Vocês estão bem? Tranquilo? De boa? Então se liga. Na última aula que você encontra aqui no canal, nós começamos a falar sobre o ciclo do café no Brasil. Beleza? Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, vai aqui algum card, tá aqui desse lado, na descrição, enfim, tá por aí, em algum lugar. Belezinha? Então, nós fomos desde a chegada do café, ainda no século XVIII, até o final do século XIX, tá? Falando sobre a vida de imigrantes, a importância do café para o desenvolvimento da região, o percurso que o café, vamos dizer assim, as principais lavouras ou região cafeeiras do Pará até a Vale do Paraíba, depois para o interior paulista, enfim, tá tudo lá, belezinha? Então, se você não viu, vai lá. Se você não quiser ir também, fica aqui. Se você já viu, vamos embora, que hoje nós vamos falar principalmente a partir da proclamação da República e século XX. Belezinha? Tranquilo? Então não esquece, pessoal, dá o joinha, se inscreve aí se você ainda não é inscrito, tá? Comenta aí o que você achou da aula depois que você assistir aí. Aceitamos críticas de boa, as críticas sempre nos ajudam a melhorar. Massinha, então vamos lá, senta aí, relaxa, simbora. É o seguinte, o café, quando chega ali no final do século XIX, ele é envolvido naquela crise do Império, beleza? Na crise abolicionista, principalmente. O que acontece? Quando há todo aquele processo abolicionista, em que o Império Brasileiro já está fraco politicamente, tá? Não quer dizer que Dom Pedro estava fraco, mas o Império, o sistema imperial estava fraco. A escravidão como uma vergonha, ainda existia escravidão no Brasil. Então, tudo isso interfere, logicamente, na produção cafeeira, tá? Então, é basicamente isso que nós vamos começar a entender agora. A abolição, vocês sabem, 1888. Esse processo causa crise na produção agrícola, que era uma das bases, um dos tripés forte do Império. Os fazendeiros, a igreja e os militares, tá? Vocês sabem que ele saiu quebrando parceria com os três. Só que, na questão dos fazendeiros, o que pegava era a abolição. Ah, mas você disse na aula passada que gradualmente houve a transferência do trabalho escravo para o trabalho de imigrantes. Sim, mas não em todas as regiões. Por exemplo, nas regiões do Vale do Paraíba e da Baixada Fluminense, que eram as regiões de cultivo mais antigas, o trabalho escravo ainda estava muito forte. Na região do Oeste Paulista, tá? Lá da Terra Roxa, não. O trabalho de imigrantes vigorava muito. Então, eles não sentiram tanto o impacto da abolição. Mas nas lavouras mais antigas da Baixada Fluminense e do Vale do Rio Paraíba, a presença de escravo era gigantesca ainda. O que fez com que eles sofressem com a abolição, tá? E isso faz com que eles tirem o seu apoio do Império, que é uma das causas que vai levar à queda do Império no ano seguinte. Belezinha? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nem todas as lavouras de café da época transferiu-se imediatamente o trabalho escravo para o trabalho assalariado, o trabalho de imigrantes. As lavouras mais antigas, nas regiões mais antigas, permaneciam com uma forte presença escrava. Belezinha? Deu para entender isso aí? Então, simbora. 1889, 15 de novembro, proclamação da República. O que acontece? Você sabe muito bem que a República foi proclamada como um golpe militar e logo em seguida entra no poder Deodoro da Fonseca com o governo provisório, depois ele entra com o governo permanente, sai, tá? Renuncia e entra outro que é Floriano Peixoto.
Este período vai de 1889 a 1894. Desculpa. Então, o que acontece aqui? É o chamado período da espada. Só que o que é importante para nós aqui neste momento é a partir da saída de Floriano Peixoto. Porque em 1894 tem início o que nós chamamos de República Oligárquica. Traduzindo isso aqui para quem não está acostumado com os nomes. É a partir de então que os grandes fazendeiros brasileiros tomam o poder da República. Tá? Aí entra dentro daquele contexto do coronelismo, da política dos governadores, do voto de Cabresto. Tudo aquilo é neste momento que começa. Tá? Então agora, com o poder nas mãos, principalmente os cafeicultores, lembra aí da política do café com leite, Minas Gerais e São Paulo, tá? É que o poder rural se estabelece e essa política agrária passa a ser a principal. Pensando nisso, para proteger o principal produto brasileiro, que é qual? O café. O que é que esses caras fazem? Em 1906, eles se reúnem, os estados Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, na cidade de Taubaté, e assinam o chamado Convênio de Taubaté. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Então preste atenção. Convênio de Taubaté foi um pacto selado entre esses estados. Para quê? Para se fazer uma política protecionista do café e do preço do café, tá? Uma política protecionista da economia cafeeira. Se liga. Possivelmente poderia acontecer no mundo alguma crise política, econômica, e o café brasileiro sentiria muito. Por quê? Porque a produção de café era uma produção para venda fora, era uma produção para o mercado externo. Ora, se o mercado externo, principalmente Estados Unidos e Europa, está com problemas, crise econômica, crise política, crise social, o café fica estagnado. Então os caras pensaram, como nós podemos nos proteger caso isso aconteça? E decidiram o seguinte: a produção de café não diminuiria. Isso não estava em pauta. Porém, caso acontecesse isso e sobrasse café, tivesse um excedente de café, o governo compraria esse excedente de café. Você me pergunta, o governo tinha dinheiro para isso? Não, não tinha. Como é que ele iria conseguir dinheiro? Empréstimo. Então, os governos comprariam, tá, este excedente de café, retirando ele do mercado. O que é que acontece? Mantém o preço estável. Muito café no mercado, estagnado. O que é que aconteceria com o preço? Cai. Para evitar isso, o governo compraria esse excedente de café e retiraria do Estado. O que iria fazer? Não sei. Queima, tá? Desculpa. Só que, basicamente, foi isso mesmo que aconteceu. Mas no Convênio de Taubaté tinha uma segunda cláusula que dizia para o governo impedir o surgimento de novas fazendas, novas lavouras cafeeiras. Isso servia para quê? Para que mais café não pudesse ser produzido, diminuindo assim o problema do excesso de café e da queda dos preços, evitando a concorrência, tá? Para que só eles, esse grupo, tivesse o controle sobre a economia cafeeira. O que é que acontece? O Convênio de Taubaté, ele serve como se fosse uma profecia, porque esse problema realmente acontece. Quando, professor? Em dois momentos. Primeiro, 1914 e 1918. O que é que acontece nessa data? 1914 a 1918. Isso mesmo,
Primeira Guerra Mundial. O que acontece? Com a Primeira Guerra Mundial, a venda do café brasileiro faz o quê? Opa, cai. Porque principalmente a Europa está envolvida desde o início da guerra e posteriormente os Estados Unidos estão envolvidos também na guerra. O Brasil depois vai entrar também. Então o que acontece? A produção cafeira mantém-se, a venda de café cai e é neste momento que os governos cumprem o que foi assinado no Tratado de Taubaté, que é basicamente o quê? Compra o café, retira o café do mercado e faz o quê? Queima. É exatamente isso que fizeram, tá? O segundo momento, já na década de 20, no final da década de 20 ali, que é a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, que atingiu o mundo inteiro. Portanto, atingiu o Brasil também, tá? Essa quebra da Bolsa, ela faz com que os Estados Unidos, principal consumidor brasileiro, não compre café. Como as economias estavam e estão, logicamente, neste mundo capitalista interligadas, tá? As economias europeias quebram também. A compra de café diminui muito. E isso é um dos problemas, tá? Que vai ressoar aqui no Brasil da crise da República Velha. No ano seguinte, 1930, vai ter o golpe de Vargas e o fim dessa República Velha, onde os cafeicultores, os fazendeiros, mandavam no Brasil. É resquício dessa crise de 29 também. Então, sem imaginar, na verdade, imaginando o que poderia acontecer, o Convênio de Taubaté, por 2 momentos, protegeu a economia cafeeira brasileira. Belezinha, galera? Então, a partir daí, começa o governo Vargas, que vai começar os primeiros surtos, de fato, industriais do Brasil, tá? Então, a partir daí, o café ainda continua sendo o principal produto brasileiro, agroexportador, mas começa a rivalizar a economia com a industrialização. Mas isso aí é papo para outra aula. Belezinha? Até mais. Fica com a gente. Não esquece, dá aquele joinha, se inscreve, se inscreveu, assina o sininho aí, tá? Para que o YouTube possa dizer que você quer assistir a aula, quer ver esse nego aqui falando sobre história, belezinha? E comenta o que você achou, o que você acha que deve melhorar, enfim, você é livre para fazer essas críticas aí, a gente aceita de boa. Belezinha, galera? Abração, beijão no coração, valeu, fui!